Fala, ciclista, tudo bom? Vamos então hoje iniciar a nossa primeira aula sobre pacing. Bora lá! Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre pacing, é importante dizer que quem não assistiu à série Percepção Subjetiva de Esforço e Cérebro e também sobre fadiga, assista, tá legal? Porque isso vai fazer com que vocês tenham um melhor entendimento com relação a essa série de pacing. Haja vista que tudo é integrado, por isso que a gente vem o quê? Progredindo nas séries aqui no LabFab, beleza? Então agora, feito isso, vamos começar aqui hoje um exemplo muito simples para que nós possamos entender o que seria o pacing. Então vamos lá para um exemplo, tá legal? Vamos dizer que você tenha comprado um carro. E aí eu chego e falo para você assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem, vamos lá para minha terra natal, Atibaia. Lá tem uns lugares legais para a gente ver, a Pedra Grande, onde o pessoal salta de paraglider, é muito interessante, é uma cidade gostosa, enfim, vamos para lá. Só que você acabou de comprar o carro. Quando o indivíduo ele compra o carro, ele tem o conhecimento de quanto que o tanque de combustível é capaz de fazer em termos de distância? Não. E, por exemplo, você não tem outro conhecimento também. Qual seria a distância, por exemplo, da sua casa para passar aqui na minha casa e a gente ir até Atibaia? Então você já teria aí um outro problema. O que seria a falta de conhecimento com relação ao quanto que o seu carro é capaz de fazer com um tanque de combustível e também você não sabe o quê? Qual a distância que você vai percorrer. Você não tem esse conhecimento prévio. E aí você de maneira precavida faria o quê? Primeiro eu vou encher o tanque de combustível para garantir que eu consiga chegar no meu ponto final e andar lá tranquilamente na cidade de Atibaia. À medida que você vai o quê? Percorrendo este caminho até Atibaia, você vai tendo o feedback de quanto que esse carro está realizando, por exemplo, numa estrada a cada litro de combustível. Então, por exemplo, meu carro está fazendo 15 km a cada litro. Já quando você, por exemplo, pega um trânsito, você percebe que o quê? No trânsito o carro começa a gastar mais. Quando você pega uma subida, você percebe também que o carro começa a consumir mais. E com isso, você vai refinando com as experiências que você vai tendo ao longo dos dias, das semanas, dos meses andando com o carro, você vai refinando o seu conhecimento com relação à capacidade que o carro tem de realizar uma determinada distância com um determinado tanque de combustível. Você percebeu a quantidade de cálculos que você realizou para conseguir aprender o quanto que o seu carro é capaz de fazer? Se eu não tenho esse conhecimento prévio, o que eu posso fazer para garantir que eu consiga chegar num determinado ponto para não ter problemas de o meu carro ficar sem combustível? É isso que a gente faz quando realiza uma tarefa. Uma tarefa como, por exemplo, de ciclismo. E é muito engraçado, porque tudo isso é meio que subconsciente. Tanto que o indivíduo que ele nunca realizou uma determinada tarefa, por exemplo, eu chegar para você e falar assim, percorra 10 quilômetros o mais rápido que você conseguir. Muitos farão o quê? Vão sair muito rápido, logo vão cansar, vão o quê? Ter uma percepção de esforço muito elevada e vai perceber que, nossa, ainda falta muito tempo para eu chegar no ponto final, eu não vou conseguir sustentar a intensidade. Então eu vou ter que fazer o quê? Reduzir a intensidade. E aí daqui a pouco ele tenta aumentar a intensidade de novo, não consegue. Quebra, desce de novo. Até o quê? Que ele começa a girar e falar, eu vou terminar
por questão de honra, mas eu não consigo mais sustentar essa intensidade. Nisso, você está o quê? Aprendendo, ensinando o seu cérebro ao quê? A distribuir melhor a intensidade ao longo de uma determinada distância. Ao contrário da proposta que eu fiz de realizar 10 quilômetros o mais rápido que conseguir, agora eu vou fazer uma outra proposta para você. Realizar uma distância de 200 quilômetros o mais rápido que você conseguir. Como que você faria isso? Muitos falariam, nossa, eu nunca percorri 200 quilômetros, eu não tenho essa experiência. Outros falarão, eu vou realizar uma estratégia mais conservadora. Vou sair mais devagar para eu conseguir terminar esses 200 quilômetros. Ao contrário do que eu faria com 10 quilômetros, em que eu já conseguiria o quê? Como eu falei, sair um pouco mais forte. Então, o que a gente percebe também com isso? Que o pacing, ele é alterado em decorrência da distância ou da duração que você tem que percorrer. E aí você vai fazendo esses cálculos mentais. Se a distância é menor, eu consigo impor uma intensidade maior. Se a distância é maior, consequentemente eu vou ter que colocar uma intensidade menor. Nisso, a gente aprendeu hoje o quê? Que as experiências prévias contam muito para refinar cada vez mais a estratégia desse indivíduo, pelo autoconhecimento que ele tem, em relação a se comparar num determinado ponto, como ele está naquele momento, com as experiências prévias que ele tem naquela determinada distância, naquele determinado tempo. Uma outra coisa é o quê? Eu necessito, para ter um pacing ajustado, eu necessito saber, ter o conhecimento da minha distância ou do meu tempo, tanto antes da prova, quanto também atualmente. E a gente também aprendeu que o pacing ele pode ser alterado em decorrência da distância ou da duração. No próximo vídeo, eu vou trazer algo muito interessante para vocês, que é o quê? Como que os indivíduos eles distribuiriam a intensidade se eles não tivessem o conhecimento atual da distância que eles estão percorrendo. Eu vou tirar uns dados que eu coletei no mestrado e vou mostrar para vocês aqui, no qual a gente vai comparar como que esses indivíduos distribuíram a intensidade quando eles tinham o conhecimento atual da distância e quando eles não tinham. Tá legal? Então, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.